Ô glória! Continuação da pregação. A Bíblia diz, querido, que o Senhor, Ele nos criou, né? Então, como Ele nos criou, Ele deu a cada um de nós um chamado. Quando você lê o chamado de cada um no seu lugar, a gente vai ver que Deus, Ele nos deu os talentos. Como diz a palavra lá em Mateus, capítulo 25, versículo do 14 ao 30. Como o Senhor diz lá em Mateus, capítulo 19, versículo do 1 ao 12, que ele fala do chamado do casamento, fala do chamado do celibato. Mas a palavra do Senhor, ela vem nos explicando, e a gente sabe, pela razão e pela lógica, que existe servo, existe patrão, existe escravo, existe livre. Isso tem na nossa sociedade. A cada vez mais a gente vai compreendendo que existe o rico, existe o pobre, existe, né? Após os pecados, existiu muitas coisas, existiu escravidão. Tudo isso após o pecado. Na verdade, a gente não ia ser escravo, né? Não ia existir escravidão como existe hoje. Mas tudo por causa do pecado, aconteceu essas coisas. E hoje, nessa linda e bela tardes, para a honra e para a glória do Pai e para a glória do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, circuncisão não faz diferença. O que é que ele quer falar da circuncisão? A circuncisão, ela está lá na aliança que Deus fez ao nosso pai Abraão na fé, aonde o nome dele era Abrão, Deus colocou o nome dele de Abraão, e a circuncisão está lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, onde o Senhor fez a aliança da circuncisão com Abraão. Até Jesus, ele vai se tornar filho de Abraão na fé, segundo Mateus, capítulo 1. Ele vai se tornar filho de Adão, segundo Lucas, capítulo 1, né? Porque existe a circuncisão da aliança, que é a circuncisão que Deus fez com Abraão, que é na carne, e existe a criação, né? Que Jesus, como a palavra do Senhor diz, lá no livro de Evangelho segundo São João, no capítulo 1, no verso 14, que a palavra se fez carne e habitou entre nós, né? A gente vai entender todo o mistério, porque foi que Jesus foi batizado nas águas, porque foi que Jesus ele foi batizado no Espírito Santo. Então, tudo isso a gente vai entendendo. Por isso que a palavra ela vem se referindo a um chamado. E o que é que Paulo vai falar aqui do chamado? Quanto ao mais, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor o colocou. Qual foi a posição que Deus colocou Adão? Dele ser pai? Qual foi a colocação que Deus colocou Eva? Dela ser mãe. Eva é mãe de todas as mães. E Adão é pai de todos os pais, segundo a carne. Adão e Eva, eles são até pai de Jesus. Veja, porque Jesus... Por que eles são pai de Jesus? Porque Adão e Eva é pai de todos os pais da terra, segundo a criação. Jesus também se tornou um filho de Adão e Eva, como diz a palavra. Lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21. E continuando aqui o chamado. Então, quer dizer que Adão foi chamado naquela posição. Então, Deus, através da criação, a gente vai vendo qual foi o chamado de Abel, né? Abel, ele vai ser pastor de ovelha, ele vai ser pastor, vai pastar os animais. Caim, né, o primogênito de Adão, vai ser agricultor, ele teve o chamado de trabalhar na agricultura, né? Tem alguns que a gente vai ver que alguns foi chamado a construir casas, né? Eles tiveram a sabedoria de construir casa, de trabalhar no ouro, trabalhar no bronze, trabalhar no ferro. Então, cada um foi vivendo o chamado que Deus colocou, na profissão que Deus chamou. É isso que Paulo quer dizer. O que Paulo quer dizer na palavra é quando ele fala assim, quanto ao mais,
cada um continue vivendo na condição em que o Senhor o colocou. Se Deus colocou você nessa posição, então viva nessa posição. Não saia da sua posição. Tem um que tem o dom de ser médico, outro tem um dom de ser enfermeiro, outros têm um dom, né? Veja, eu estou falando naquilo que Deus o colocou, né? É o que Paulo quer dizer. Outros foram chamados a ser profeta, outros foram chamados a ser apóstolos, outros foram chamados a ser, né, a viver celibato. Tem um solteiro, tem a solteira, né, que vive só para o Senhor. A gente vai ver agora nessa palavra. E eu quero explicar bem para você entender o chamado, né? Quando a gente vê a primeira dama, ela dizer que tem um chamado, né? Viu aquele chamado que ela disse que tem? Né? Eu vou viver nesse chamado que Deus me colocou. Então Deus colocou ela naquele chamado. Vamos ver os frutos que ela está dando, e ela vai dar mais ainda. Não só ela, mas porque ela também é filha de Adão e Eva, né? Ela também é filha de Abraão na fé, porque ela é uma cristã. Então, como ela é uma cristã, ela é filha de Abraão na fé, ela tem um talento. Ela tem um dom da fé que Deus deu para ela. Né? Jair Messias Bolsonaro também tem um dom da fé, acredita em Deus, e a cada dia Deus mais curando aquele coração, porque a Bíblia diz lá em João 8, capítulo 8, né? João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade vai libertando a gente, mostrando a cada um de nós aonde nós devemos viver. E olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Né? A circuncisão não faz diferença. Por que ele quer dizer esse nome? A circuncisão não faz diferença. A circuncisão não faz diferença quando ele explica lá em Romanos capítulo 1. Por quê? Porque não faz diferença entre judeu, que é o povo de Deus, a nação santa, entre as nações pagãs. Por que não faz diferença entre judeu e grego? Porque há uma separação. Deus ele separa a santidade do pecado. A gente vai ver isso na criação. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Quando Adão pecou, Deus ele separou duas nações. A nação do bem e a nação do mal. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. A nação de Satanás e a nação de Deus. Né? A nação do bem e a nação do mal. Então, de lá para cá, vem as separações. E Deus ele gosta de separar as coisas. O sol é separado da lua, a lua é separada das estrelas. Então, cada um no seu lugar. As estrelas, há diferença entre as estrelas. Todas as estrelas não são iguais. Há estrelas que é diferente. Veja, há umas que brilham mais, outras brilham menos. Então, há uma diferença. E após o pecado, houve uma diferença. Quando a gente vê no dilúvio, lá no dilúvio, o Senhor ele vai separar o puro do impuro. Então, a gente vai ver a diferença. Então, há uma diferença, quando fala Malaquias, há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, Deus ele faz uma acepção ali, não de pessoas, mas ele faz acepção entre o pecado e entre a santidade. Agora, Deus ele não faz acepção de raça, não faz acepção de cor. É isso que Paulo quer dizer. Paulo quer dizer aqui, não importa se você é circuncidado ou você não é circuncidado. Não importa se você é judeu ou se você não é judeu. O que importa é que cada um viva no chamado que Deus o colocou. Isso é o que importa. Então, se você foi colocado a ser patrão, então se coloque na posição de patrão. Se coloque na posição de senhor. Se coloque na posição de senhora. Se coloque na posição de servo. Se coloque na posição de serva. Se coloque na posição de escravo. Se coloque na posição de escrava. Porque foi aí que Deus lhe colocou. Se você é médico, se coloque na posição de médico. Se você é enfermeira, se você é pedreiro, se você é servente, se você é pastor de ovelha, se você é agricultor, se coloque na posição. É isso que Paulo quer dizer aqui nessa palavra, né? Veja o que ele quer dizer no versículo 17. Quanto ao mais, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor o colocou, tal como vivia quando Deus o chamou. Quando foi que Deus chamou você à existência? Né? É isso que Paulo quer dizer. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Então, Paulo ele ordena isso em todas as igrejas. Às vezes está lá o homem trabalhando no campo, Deus arranca ele e coloca ele como profeta.
Veja, tem vários homens que trabalhavam no campo. Deus tirou ele do campo e colocou ele como profeta. Pedro era pescador, né, de peixe. Pedro pescava peixe. Jesus tirou ele da pesca de peixe e colocou ele na pesca do homem. Deus pegou, veja, Deus... Então, o que Paulo quer dizer é isso, aonde Deus o colocou. Se Deus colocou você para pescar peixe, então continue pescando os peixes. Mas se Deus tirar você do peixe e colocar você para pescar homem, então vá pescar homem. Ou agora, olha deixa eu falar eu era vendedor de batata. Eu era vendedor de fruta. Eu vendia fruta, eu vendia verdura, eu vendia qualquer coisa. Né? Porque eu era vendedor, eu tenho um chamado de vendedor. Então, Deus ele me tirou da posição de vendedor e agora ele me colocou numa posição de pregador. Ó, ele me tirou da posição de vendedor e me colocou numa posição de pregador. Então, que nessa tarde, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim, ó, é o terceiro, né, a terceira resposta a diversos problemas. Número 1, ponto, estado de vida. Pessoas casadas. Está na página 1964. Página 1964, né? 1 Coríntios capítulo 7, página 1964, segunda Bíblia da Pastoral. Está aqui na terceira resposta a diversos problemas. Número 1, ponto, estado de vida. Pessoas casadas. Veja, você foi chamado ao casamento? Então Paulo está dizendo, então viva aonde Deus lhe colocou, no casamento. Mateus capítulo 19. Né? Se Deus chamou você para o casamento, então viva no casamento. Você sabe que Paulo, ele não se casou. E a Bíblia fala lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no capítulo 14, mais ou menos ali, mais ou menos por ali. No capítulo 13 e 14, ou em outros capítulos, mas eu acho no capítulo 14 mais. Fala sobre os assinalados que não se casaram e não se contaminaram com mulher. Quem é o primeiro homem que não se contaminou com mulher e não se casou? Se chama Abel. É o primeiro santo da igreja. É o primeiro homem que a boca dele não houve mentira. Por quê? Porque aquele homem ali carregava o Espírito Santo de Deus. Cristo estava naquele coração. O sangue de Cristo estava no coração de Abel. O sangue de Cristo estava na alma de Abel. Então ele é o primeiro homem, ele é o primeiro celibato da terra. Se chama Abel. E a palavra quer dizer assim, ó, pessoas casadas. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7. A respeito do que vocês, a respeito do que vocês escreveram, a respeito do que vocês escreveram, é bom que o homem se abstenha de mulher. Então Paulo está dizendo assim, é bom que o homem se abstenha de mulher. É bom que ele não se case. É isso que Paulo está dizendo. É bom que ele não se case. Você sabia que a primeira aliança que Deus fez com o homem, que foi com Adão e Eva, nossos pais, ele deu uma aliança de multiplicação? Aí você diz, não, se expor lá, no livro de Gênesis, quando a gente lê, ele deu a aliança da multiplicação aqui na terra. E depois da segunda aliança que ele fez, porque a primeira foi quebrada, aí veio outra aliança, Você sabia que a segunda aliança, Deus também ele multiplicou na terra? Você sabia que a terceira aliança, a primeira aliança está no livro de Gênesis, no capítulo 1. A segunda aliança está no capítulo 9 de Gênesis. E a terceira não é mais aliança aqui na terra e bênção e multiplicação na terra. Mas agora é uma promessa. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Deus ele faz uma promessa. Ele promete uma terra a Abraão, que coloca o nome dele no futuro de Abraão. E essa terra, Abraão, ele nem sequer, ele toma conta da terra. Quem vai tomar é os filhos dele. Mas como é que uma pessoa vai tomar, ela recebe uma promessa de uma terra que ela não vai nem tomar posse da terra? Quem vai tomar é os filhos. Que promessa é essa? Você entende essa promessa? Não entende? Abraão entendeu. Abraão entendeu que Deus estava prometendo a ele uma terra lá em cima no céu. Abraão entendeu essa mensagem. Que coisa linda.